Cidade Alerta, Gustavo Parra, da hora do almoço, do Balanço Geral. Fiz o convite para ele estar junto comigo aqui hoje, apresentando o Cidade Alerta. A gente vai começar agora trazendo todos os nossos repórteres, trazendo essa cobertura especial, nossos 3 repórteres ao vivo também. Vamos começar com a Bruna, Parra. A Bruna está no Instituto Médico Legal, acompanhando os desdobramentos e vai conversar, inclusive, com o advogado da família, que também acompanha esse caso de perto. Bruna. Exato, Pá. Olha só, uma das dúvidas, né, que ficou é como que a família recebeu também esta notícia, porque como a família não quis gravar a entrevista nesse momento e nós respeitamos essa escolha da família, nós vamos falar agora com o Dr. Clarison Lemos, ele que representa a família do Tiaguinho, para a gente entender primeiro como que está esse momento para a família. Doutor, obrigada pela atenção com a nossa equipe aqui no Cidade Alerta. Vou começar então. A mãe até precisou chamar ali o SAMU. Como que está a família nesse momento? Olha, a família está desolada, né, com essa notícia. A Letícia ela teve um ataque, né, uma crise nervosa, né, quando recebeu essa notícia. E tivemos que chamar o SAMU para poder levá-la até o hospital para poder medicá-la. Agora, doutor, nós falamos, né, sobre que a primeira análise ao corpo do Thiago Vinícius não mostrou nenhum sinal de violência, um machucado. Como que vocês recebem essa notícia? Como que agora vai ser a representação da família também? Como que segue esse caso? Recebemos de forma, como a gente sempre falou, né? Todas as versões que eles deram para a polícia foi a mesma, né? De que foi um descuido e acabaram esquecendo o menino lá no parque, né? Então, não é nenhuma surpresa que não exista nenhuma lesão no menino. Doutor, Buganza e Parra, eu vou passar no momento o retorno aqui que está na minha mão para o doutor, para que vocês possam falar com ele diretamente. Se algum dos dois tiver uma pergunta para fazer, o doutor vai estar aqui com o retorno e agora ele já ouve vocês, se vocês quiserem mandar alguma pergunta para ele. Doutor, boa noite. Obrigado pela participação aqui no nosso Cidade Alerta. O Gustavo Parra aqui e Vinícius Buganza acompanhando aqui do estúdio esse caso de repercussão nacional. Estamos ao vivo também para o Balanço Geral Curitiba, tá? Você da capital do estado. Obrigado pela sua audiência. Estamos ao vivo, então, no Cidade Alerta aqui para todo o estado do Paraná. Doutor, o senhor chegou a conversar com a Letícia, com o David. Como é que eles receberam a notícia do corpo encontrado do Tiaguinho? Olha, eu não cheguei a conversar com a Letícia depois, tá? Porque quando ela recebeu a notícia, ela logo teve uma crise e a gente teve que acionar o SAMU para ela poder ser medicada e hospitalizada. Aí eu não consegui mais conversar com ela. Conversar também, doutor? Não entendi. Perdão, Parra, a sua pergunta cortou. Pode repetir, fazendo favor? Se com o David, o doutor conversou também com a Letícia, a gente entendeu que ela foi para o hospital, mas com o David chegou a ser conversado sobre o fato do corpo do Tiaguinho ter sido encontrado? Sim, ele foi. Nós conversamos com o David também, né? Recebeu com enorme tristeza, chorou durante a ligação e logo ele foi ao encontro da Letícia também para ficar junto com ela. Doutor, por que o senhor voltou junto com os dois no parque, né? Qual foi o motivo de vocês terem voltado essa semana ali no parque, né? A gente tem informação que eles foram ao parque novamente, acompanhado do advogado. Queria saber se foi o senhor que foi e o motivo de vocês terem ido novamente até o parque. Eu tinha assessoria, né, jurídica na defesa, porque não tem nenhuma acusação. Nós tínhamos algumas dúvidas ainda que não estavam esclarecidas. E a gente precisava ir até o local para averiguar e sanar essas dúvidas. Como é que fica o trabalho do senhor a partir de agora, doutor? Em partir do momento em que o corpo foi encontrado, a princípio, a perícia apontando que não tem nenhum sinal de violência no corpo. Como é que fica o trabalho do advogado, da defesa nesse momento, doutor? Agora nós vamos aguardar a conclusão do inquérito, né, que o doutor João vai fazer. Temos que esperar o laudo da necrópsia
E então logo seja concluído pelo delegado, a gente vê qual que serão os próximos passos. Tá certo, doutor. Obrigado pelas informações. A Bruna pode continuar com a gente. Agradeço a entrevista do senhor. Eu vou continuar junto com a Bruna. Eu, Gustavo Parra, a gente vai continuar junto com a Bruna, porque agora a informação que você que está chegando agora, a gente sabe que a audiência do Cidade Alerta é rotativa, muita gente chegando aqui para Londrina e região, muita gente chegando também para todo o estado do Paraná, acompanhando nesse momento o Cidade Alerta. A Bruna conversou há poucos instantes com o chefe do Instituto Médico Legal. Teve uma coletiva, né, para trazer as primeiras informações sobre os exames que foram feitos no corpo do Thiago Vinícius. Existem algumas possibilidades e é o que a gente vai trazer agora com a Bruna, inclusive para saber a dúvida que todo mundo tinha água no pulmão, não tinha água no pulmão, esse exame já aponta se foi afogamento ou não, alguma marca de lesão no corpo. Bruna, como é que foi essa coletiva? Conta pra gente. A coletiva, então, envolveu as principais dúvidas, Muganza e Parra também. As dúvidas que nós temos, que o telespectador também tem. Principal dúvida, tinha alguma lesão no corpo do Thiago Vinícius? A primeira resposta, então, essa análise macroscópica que é chamada, né? Não, sem lesões no corpo do Thiago Vinícius. Ela não apontou, inclusive, nenhuma fratura em ossos ou, por exemplo, manchas roxas no corpo, algo que pudesse mostrar ali que o Thiago Vinícius tenha passado por por maus tratos mesmo, que possa justificar algum tipo de crime. Até o momento, e segue dessa forma, esse caso não é tratado como um caso que tenha um crime que já esteja ali decidido pelo delegado João Reis, né, no inquérito. Então, nessa primeira análise, nesse primeiro laudo, sem nenhum machucado. Outra pergunta que é muito importante, nós fizemos também para tentar entender, tem ou não tem água no pulmão? Por que essa pergunta é importante? Ela mostra se o Thiago Vinícius teria morrido por afogamento, se tem água no pulmão ou não tem. Faz total diferença para a gente tentar entender toda essa história, né, que nós ainda temos poucas respostas. Nós não temos esse detalhe, e eu digo por quê. Essa análise ela deve ser feita na nossa capital, Curitiba. O exame aqui foi feito, os preliminares, né, o que era necessário colher no corpo do Thiago Vinícius, e agora será enviado para a capital Curitiba. Inclusive, corpo que foi reconhecido pelo tio, o Diego, e ele já foi liberado para que vá para a ACESF, que é aí para preparar todo o velório. Mas sobre essa primeira análise e também como que deve ficar o inquérito a partir de agora, nós conversamos com o Dr. João Reis, ele que assumiu o caso depois da saída da doutora Lívia, né, que ela estava responsável pela delegacia de homicídios. Agora, o João Reis, ele entra e fala sobre esse caso. Vamos acompanhar a entrevista feita com ele neste momento. Esse corpo foi submetido à perícia necroscópica, né, e dessa perícia se verificou ali a ausência de sinais macroscópicos, né, de violência, né, ou sinais ali externos que sugerissem ou evidenciassem emprego de violência. Então, a perícia avança através de exames complementares, né, são coletados ali alguns vestígios, algumas partes do corpo, né, de órgãos, que daí são remetidos aos laboratórios em Curitiba, especializados, onde daí são feitos os respectivos exames, né, a exemplo da anatomia patológica, né, para se verificar ali ou proceder à pesquisa de microvestígios, né? Por exemplo, se houve ali se encontra algum vestígio no pulmão que evidencia ali o afogamento, por exemplo. Esse Dr. Márcio Nacal, então, do Instituto Médico Legal, falando sobre essa perícia preliminar que foi feita no corpinho do Thiago. E exames complementares agora vão ser feitos no Instituto Médico Legal da capital do estado. Enquanto isso, o trabalho de criminalística continua, né, Buga? Isso mesmo, continua. Por isso a gente continua com a Bruna ao vivo junto com a gente, que conversou também com um dos principais peritos aqui da nossa região, né? O Bucharles tem uma experiência muito grande e foi esse perito que conversou com você sobre esse trabalho também, né, Bruna? Exatamente. Perdão pela confusão ali pelas entrevistas, mas a gente segue então conversando com o Luciano Bucharles. Ele que está acompanhando esse caso, inclusive ele que participou ali daquela perícia que nós falamos ontem no Cidade Alerta, que é com luminol no carro.
Perícia é essa que concluiu que não tinha manchas de sangue no carro. Nós trouxemos essa atualização na edição de ontem do Cidade Alerta. Nós conversamos hoje com ele aqui no Instituto Médico Legal para atualizar também sobre essa primeira percepção do corpo do Thiago Vinícius. Vamos acompanhar a entrevista feita com ele. O corpo está aqui com a gente faz 2 horas, 3 horas, né? Esse corpo, o material vai ser examinado ainda em laboratório e, eventualmente, surgindo alguma coisa que conduza para uma outra conclusão, retomam-se as investigações, né? Especialmente por parte do Dr. João junto à Delegacia de Homicídios, né? Essas são as informações preliminares que externamente não foi localizado nada no corpo da criança. Se os exames de laboratório apontarem algo em outra linha de investigação, vai ser informado em laudo pericial, vai ser repassado à autoridade policial, que vai fazer as correções de investigação necessárias, né? Acho que é até importante, né, Buganza, a gente falar sobre os